governo Bolsonaro, que é um projeto que, na verdade, na prática, ele não ataca as principais causas da corrupção, as principais causas do crime organizado, por exemplo, deixa de fora as milícias, né? Ele tem várias contradições. Esse projeto já foi criticado exaustivamente por juristas consagrados, pela comunidade acadêmica. Ele tem muitas contradições. É um projeto que criminaliza ainda mais a sociedade, que criminaliza sobretudo quem já é oprimido na sociedade, a juventude negra das periferias das nossas cidades. Então é um projeto que vai acentuar a criminalização, inclusive dos movimentos sociais. Ele aumenta ainda mais esse processo de criminalização. E aqui em São Paulo nós estamos assistindo. Eu queria aproveitar e fazer aqui uma breve referência muito importante, né? A Preta Ferreira, que está presa com a Edinalva, com o Sidney, com a Angélica, que são pessoas que estão sendo perseguidas aqui no estado de São Paulo, que são militantes do movimento de moradia, do movimento de cultura, e estão presas, né? Recentemente, a polícia militar quase que invadiu a assembleia, um encontro do PSOL, do Sindicato de Professores. A polícia militar foi até lá e quis explicações, pediu documentos das pessoas que estavam organizando, né, o encontro de mulheres, pessoal, um encontro nacional aqui na Armênia, num sindicato de professores da rede municipal. Eles queriam, né, explicações. É um estado policialesco, um estado de terror, um clima, né, de medo que está sendo instalado no estado de São Paulo. Por isso que é importante que o debate seja feito aqui também. Esse projeto, essa proposta do governo Bolsonaro é um verdadeiro fake news. Como eu disse, ela não ataca as principais causas, né? Ele não contextualiza esse projeto, né? O que ele pretende combater. E tem mais, o projeto veio de cima para baixo, não levou em consideração o debate já acumulado pela sociedade civil, pela comunidade jurídica, pelas pessoas que militam nessa área há muitos anos. Nós temos muitas propostas. Eu lembro que quando o projeto foi apresentado no Congresso Nacional, o deputado federal Marcelo Freixo apresentou várias propostas que não foram incorporadas. Eu nem quis conversar com o Marcelo Freixo, que é especialista nessa área, né, que conduziu a CPI contra as milícias do Rio de Janeiro, ameaçado de morte até hoje, tem acúmulo nessa área, foi ouvido. Enfim, é importante que a gente esclareça para a população que esse projeto é um fake news, como tudo é fake news nesse governo Bolsonaro, o governo que está desmontando o Estado brasileiro, acabando com a aposentadoria, reduziu até agora 6 bilhões de reais do orçamento da educação pública do Brasil. É um governo de desmonte, do ataque à soberania nacional, ao meio ambiente, às comunidades indígenas, né, aos negros, a comunidade LGBT. É um governo da destruição, e esse governo não teria nada para apresentar nessa área do combate à corrupção. Não tem nenhum projeto de segurança pública desse governo. Por isso que isso é um fake news. E está muito claro para nós quem é o Moro. A Vaza Jato está desmascarando todos os dias esse grupo que utiliza a justiça para fazer perseguição política no Brasil. E esse grupo tem que ser detido imediatamente. Então essa audiência de hoje é muito importante nesse sentido também. Eu quero só, Betsav, você que vai conduzir aqui os trabalhos, né, que tem aqui algumas colocações importantes, que primeiro chamar o Igor, né, para fazer uma intervenção. Igor, Chico, é isso, ele vai fazer uma intervenção aqui cultural. E foi pedido também que a Tainá depois faça, em primeiro lugar, a apresentação do projeto, do movimento, da campanha, não é isso? E depois o Douglas, que está com problema de horário, que tem que sair daqui a pouco. Eu quero dizer o seguinte, vou abrir agora uma audiência, quero até pedir desculpas para vocês, que eu vou abrir uma audiência agora aqui no Kobayashi, contra o corte do transporte escolar no estado de São Paulo. O governo Dória está extinguindo em várias cidades, em várias regiões, o transporte escolar no estado de São Paulo. Então nós estamos aqui com o movimento lá de Suzano, lá 1.500 crianças estão sem transporte escolar. Contra esse corte, nós estamos então no movimento para conseguir que o transporte volte naquela região. Então eu vou abrir a audiência, mas eu volto depois em seguida, okay. Tá bom? Ok. Obrigada, Gianazzi.
Queria aproveitar para convidar também a Adriana Dinanar, da Frente Interreligiosa da Comissão Agnes. Então, vamos passar a palavra primeiro para Tainá. Tainá, você quer primeiro falar, Tainá? Então, já passo para você, tá? Porque acho que é bom que ilustra. Assim a gente vai se inteirando um pouco melhor do projeto, que eu acho que isso é muito importante. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Não tem o microfone. Você quer o microfone? E mas tanto faz também, que aí diminui o nosso tempo de debate. Quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que é um prazer imenso estar aqui representando o IBCCRIM. Meu nome é Tainá Yareg, eu sou advogada. Eu também sou pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e pesquiso e extermínio na Universidade Federal da ABC. Para além disso, eu sou coordenadora-chefe do setor de Direitos Antidiscriminatórios do IBCCRIM e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu gostaria de apresentar para vocês o motivo pelo qual nós pensamos nessa campanha aí, em articulação com diversas outras organizações que estão aqui e muitas outras que também não estão. A criação da campanha vem da necessidade de nós estudarmos de maneira crítica esse projeto de lei 882 de 2019, que é vulgarmente chamado de pacote anticrime, possibilitando a gente conseguir compreender que ele é uma solução fake, uma solução mentirosa aos problemas de segurança pública que nós temos no país. Vale considerar que, para além de todos os pontos que são expostos na nossa cartilha e na nossa nota técnica disponibilizada para a Câmara, onde o projeto atualmente está sediado, observar que a maioria das disponibilizações e das proposições desse projeto de lei influem objetivamente na vida e possibilidade de uso da liberdade de pessoas que têm suas humanidades vulnerabilizadas todos os dias. A maioria das delimitações desse projeto validam ou enfraquecem direitos dessas pessoas, como é o caso, por exemplo, de tornar possível relativizar a punição de um policial, um agente de segurança pública, que venha a cometer um crime de letalidade e extermínio contra uma pessoa que pode estar em atividade criminal. Nesse sentido, o que nós vemos nesse projeto de lei é a desconsideração da necessidade de investigação e a afirmação de conceitos que fazem com que, mais uma vez, esses corpos sejam relativizados, essas humanidades sejam diminuídas e a capacidade dessas pessoas se defenderem ou de terem um julgamento, o que possa se dizer de igualitário, não existe. Vale a gente observar também que essas práticas que estão enunciadas dentro desse projeto já existem na realidade material. Todos os dias nós vemos vários jovens e vários jovens negros sendo mortos. E é por isso que nós reafirmamos, tanto no campo da ciência, quanto no campo de atividade, de uso e de luta da sociedade civil, a necessidade de um olhar crítico em relação a projetos que prometem um aplacamento da criminalidade quando tentam validar mais práticas que só delimitam e esvaziam a nossa possibilidade de viver. Muito obrigada. Obrigada. Sempre bem-vinda aqui entre nós nesses debates, porque hoje apenas estamos iniciando ele, mas com certeza vamos ter ainda novas oportunidades para tratar dessa mesma questão. Queria também saudar a presença do Anderson, que é um dos coordenadores do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que é uma outra população que sofre muita violência e muito sofrimento por conta dos agentes do Estado. Não é verdade, Anderson? Fizemos aqui também uma audiência grande e foi muito boa. Passar então a palavra, pois não? Pois não. Eu esqueci de dizer que primeiro o IBCCRIM disponibiliza alguns boletins para quem tiver interesse. Eles estão na frente do Douglas, ali, ó, vocês podem pegar.
que também faz parte do acúmulo que foi feito para estudos do pacote anticrime. E quero saudar a presença do Milton e dizer que mais uma vez é um prazer te ver aqui. Eu queria então agora passar a palavra, porque ele precisa sair, para o Douglas Belchior, é isso, né, Douglas? Da Uniafro. Então, por favor. Oi, muito obrigada. Bom dia para todas e todos. Eu cumprimento a todos na figura de Milton Barbosa, nosso grande guerreiro e referência da luta do povo brasileiro, e na figura de Rosângela Martins, companheira da Uniafro de 20 anos de caminhada no Movimento Negro de São Paulo. Pode ser. Acho que às vezes a pessoa fica mais à vontade. Muito bem, rapidamente, eu quero pedir desculpa, eu tenho um compromisso de trabalho em meia hora, vou me atrasar lá, mas fiz muita questão de vir aqui para fortalecer a campanha, o pacote anticrime fake, os companheiros e companheiras que têm contribuído com o debate, acompanhando a tramitação do pacote em Brasília, no corpo a corpo com os deputados, e trazendo essa campanha, tentando baixar o máximo possível para o debate público, o debate nas comunidades, o debate na sociedade como um todo, o que é fundamental. Diante da desgraça absoluta, e nós temos que tentar colocar o significado dessa proposta de reforma de leis penais. É disso que se trata. O pacote anticrime, vamos lembrar isso aqui, ele é a síntese de uma tentativa de mudança de 14 outras leis. Então, é uma proposta que visa reformar legislações penais como um todo no Brasil. E ela se enquadra numa série de outras iniciativas que tem como objetivo fundamental a destruição do pouco Estado de Direito que nós temos e a entrega absoluta do patrimônio nacional aos interesses corporativos, interesses do sistema financeiro, interesses do grande capital, interesses dos imperialistas nos Estados Unidos. Então é preciso contextualizar o que significa essa ação quando a gente tem um governo, veja, que coloca em prática uma política que de nada tem de novidade, porque do ponto de vista político em si, não há novidade na agenda que esse governo defende, a agenda política é a mesma, extremamente liberal, em que o Estado não tem sentido de existir no sentido dos direitos para a população. Então, isso já vinha sendo feito por Temer depois do golpe. Em certa medida, os governos anteriores, mesmo de esquerda, a gente tinha críticas a eles em relação a alguma dimensão da sua existência. E antes dos 15 anos de governo de PT, a gente teve 500 anos praticamente de um governo que fazia do Estado, como diz lá no Manifesto Comunista, escritório dos interesses da burguesia. Então, não há uma novidade histórica do ponto de vista estrito assim, sabe? Mas há uma radicalização da narrativa e uma explicitação do projeto na postura dos governantes. E uma tentativa em radicalizar e naturalizar a desgraça. Então, quando o Whitson, no Rio de Janeiro, diz, olha, não, solte seu fuzil, nós vamos matar vocês. Então, não há prerrogativa na nossa legislação que permita que um governante diga que vai matar uma pessoa, que a polícia de Estado possa matar uma pessoa, porque não há legislação que garanta ou que permita isso. Mas isso não importa, porque há, de maneira generalizada na sociedade, e eles conseguiram construir uma hegemonia em torno desse pensamento, uma parte considerável da população concorda com essas políticas, de que o Estado, em alguma medida, pode sim promover a morte, pode praticar, pode colocar em prática políticas que terão este fim, uma vez que há um tipo de gente, um determinado perfil social de seres humanos que podem ser abatidos, que merecem ser abatidos, que não merecem viver. De novo, não há novidade nisso, porque o Estado brasileiro se constrói a partir do pressuposto histórico de 400 anos de escravidão, em que tudo que se constrói depois da escravidão são formas jurídicas e institucionais de manter a população descendente dos escravizados embaixo e os descendentes dos colonizadores em cima, certo? E uma manutenção de privilégio desse status quo. O pacote anticrime, ele radicaliza e tenta tornar norma aquilo que o nosso olhar ainda olha, ou o olhar habitual ainda olhava, ou ainda tende a olhar como absurdo. Então, quando o Whitson, repito o nome desse canalha aqui, que talvez seja hoje, parece que ele compete com o Bolsonaro, ele tem melhores modos, se veste diferente, fala
com palavras outras, mas ele parece que compete em relação a ele, diz assim, olha, nós vamos acertar na cabecinha, nós vamos matar, o nosso polícia tem que ir para a rua para matar. Então, isso significa que a narrativa do governo federal desce para os estados e são praticadas pelos comandantes das armas dos estados. Quem comanda as armas são os governadores, certo? Então, você tem a ação do exército, tem a polícia federal, mas o policial que frequenta a minha rua está sob as ordens do governador. Os governadores estão replicando, uma parte deles, essa política. Quando em São Paulo Dória diz a mesma coisa, é a expansão dessa lógica. Quando nesta casa, um deputado chamado Sargento Nery, certamente não tem coragem de estar aqui agora, não sei se tem algum assessor dele aqui, se tiver, se manifeste, que eu quero dizer que há um canalha na frente deles, tem a coragem de dizer o seguinte, e eu vou repetir isso aqui porque eu quero pedir aos deputados dessa casa que se manifestem sobre isso, que atuem sobre isso, que o movimento de direitos humanos de São Paulo atue sobre isso. Quando ele diz aqui, ó, aqui, em 25 de junho, em 25 de junho, numa sessão, eu vou terminar com isso, tá, gente? Numa sessão aqui de segurança pública, é isso? Na Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, essa lógica se replica quando, aqui embaixo, um deputado, Sargento Nery, diz o seguinte, numa audiência: é uma vergonha, nós perdemos 3 policiais, um garoto alvejado na cabeça e não fazemos uma operação para matar 10. Eu quero, antes de continuar, dizer que nós, que militamos em direitos humanos, nós defendemos familiares dos policiais que são mortos em trabalho, que nós não achamos bacana, a gente não comemora quando o policial morre em serviço, que a nossa defesa para a Polícia de Segurança Pública diz respeito, inclusive, a garantir condições para que policiais militares possam trabalhar tendo menos risco de vida. Então, não é uma contraposição ao interesse dos policiais a militância que a gente faz. E ele, então, se revolta porque os colegas deles estão sendo mortos. Nesse sentido, eu concordo com ele. É um absurdo que policiais sejam mortos todo o tempo. Tá bem? A resposta por um policial morto são 10 ladrões mortos. É o mínimo dizer. A polícia militar que eu venho, nós não entregávamos uma viatura para o outro, para outra equipe, enquanto não se pegasse o ladrão. Nós não faríamos o velório do policial enquanto não estivesse no necrotério o corpo do ladrão. Isso é fato, isso é uma guerra. Eu dei aula de formação para soldados durante 12 anos. Quando eu comecei a perder meus alunos, parei de dar aulas. Eu não formei aluno para mover, eu formei aluno para matar. Hoje, o que nós temos é um comandante, está falando do governador, o comandante da Polícia Militar, fraco, e um secretário de segurança fraco. Imagina, está falando da política do Dória, fraco na opinião dele. Nós precisamos de homens da Polícia Militar que entendam de segurança pública e que atuem para matar. Então nós temos uma confissão dessa casa. Nosso movimento protocolou um documento pedido de informação formal sobre isso. Se é verdade que se ele não é um mentiroso que está jogando para a plateia, se ele estiver falando a verdade aqui, ele confessou crimes. E se ele confessou crime, nós temos que ir atrás, presidente. E vocês aqui sabem dessa situação. Então, ele matou quantos enquanto foi policial? Vamos investigar? Foram investigados os crimes, os homicídios que ele cometeu? Se não foram feitos de forma pensada? Crime. E os alunos dele, mataram quantos? Depois de formados. E se mataram, foram investigados? E se fez? Foi por iniciativa da formação da Polícia Militar. Nós temos uma confissão. E, quer saber o pior? Ano que vem tem eleição. E a gente reclamou ano passado que muitos conselheiros tutelares foram eleitos e são base social de Bolsonaro da extrema-direita. E na última eleição já disse que isso chegou nas câmaras municipais com muita gente conservadora eleita. Ano que vem essa política vai baixar para os municípios a partir da eleição municipal. Então nós temos que... É óbvio que a conjuntura é contra nós, mas ao mesmo tempo nós, enquanto povo organizado, defensor de direitos humanos, nunca fomos tão importantes para a vida desse país. E por isso eu salvo essa iniciativa. Muito obrigado. Obrigada, Deus. Você fala Você protocolou aonde? Nós protocolamos esse documento e porque já venceu o prazo. Eu sou ouvidora da Assembleia nesse momento.
Estou respondendo pela ouvidoria. Eu queria saber se foi na ouvidoria. Sim, foi protocolado aqui no gabinete da presidência. Aqui. Tá. Foi eu posso fazer chegar o protocolo para a senhora? Ou então protocola lá na ouvidoria. Sim, pode ser. Podemos fazer isso. Porque a gente tem procurado dar bastante celeridade. Ok. Faremos isso hoje, tá? Foi protocolado na Secretaria de Segurança Pública, foi protocolado na Casa Civil e no Ministério Público, que deve se manifestar. Sim. Tá bem? Muito obrigado. Obrigada a você. Eu vi o deputado Desculpa, eu preciso me retirar, me perdoe. Tenho que trabalhar mesmo. Imagina, seria importante ficar, mas entendemos também que todos precisam trabalhar. Acho que o Luiz Fernando chegou, mas saiu. Eu queria apenas dizer para vocês que isso que ele fala das eleições municipais, a gente precisa realmente ficar atentos. Hoje, por exemplo, tem na UOL uma informação dizendo que o PSL recebeu nesses últimos dias aí 10 mil novos filiados oriundos dos partidos de esquerda, né? Principalmente do PT. Então, é preocupante mesmo, e esse perfil de políticos que a gente teve abundantemente nessas eleições aqui, eleitos para as Assembleias Legislativas e para o Congresso Nacional, para a Câmara Federal e para o Senado, a gente pode tê-los também, né, repetidos os seus fakes nas câmaras municipais e mesmo nas prefeituras. Então, precisamos correr com isso. Bem, o próximo inscrito aqui é o Igor Chico, que também vai fazer uma apresentação. Vai lá. Eu tenho um sonho. O sonho é revoltar quem obedece, que se foda os que mandam. Cada vez que a gente rima, que a gente dança, é uma lembrança de que nessas nossas andanças não existe pecado. Era tudo bem mais feliz por aqui, até chegar ao povo que acredita em diabo. Agora, nós aprendemos cedo demais que não tem fórmula mágica para paz, mas cada vez que eu não me mato, eu consigo ouvir o aplauso dos meus ancestrais. Os preto velhos estão sempre comigo. Perdão a isso, minha rima às vezes parece triste demais, e meu olho sempre cansado, é que eu aprendi a entender o mundo brisando no mofo do meu quarto, com minha mãe dizendo que eu tinha que estudar para ser gente, como nós faz diferente, se por aqui não tem vibrânio que salve a gente, se só abala, fome e cela, proibições em cada verbo, medo em cada verso, desespero em cada viela. Quem vence se torna grande demais, então desculpa se na minha poesia só tem espaço para quem perde todo dia, tipo meu pai, tipo bêbado na esquina. Se Deus ajuda quem cedo madruga, então ele não deve saber que eu não durmo há mais de um mês, só pensando em como mostrar para cada menino daqui que ele também é um rei. Eu vou fazer as pazes com Xangô para ver se ele me ensina a ser rei. É que eu sou filho do caçador, ou que arou, não sei respeitar padrão, nem lei, mas fé. Fé em quem para rodovias, em quem queima cadeias. Fé em Deus e nas crianças da favela, e nem precisa aplaudir. Isso aqui é só o nosso ensaio. Mas se hoje nós está vivo, agradece as mães de maio. Podia ser minha mãe. Ó que loucura e meio que era. Morreu de tristeza, de banzo, de espera. A cota agora é fazer virar o sonho da dona Vera e de todas as mães que morreram esperando justiça. Então fica decretado. Não morre mais nenhum menino nosso na mão da polícia. Eu sei. Até hoje nós não achou Amarildo, mais calma, muita luz. Revolução aqui é segurar o sorriso, olha pro céu e agradece o Nordeste. Força de lampião para enfrentar Gambé que se cresce. Nem as pragas do Egito mata igual essas pestes. Até no Natal lá na rua tinha uma mãe chorando. Tipo a da Mateusa, tipo a do da Leste. Nós não tem direito ao luto e nem direito ao fluxo. Eu ando cada vez mais só que ainda é pelo caráter que eu escolho com quem vou do lado. E junto nós atravessa o mar vermelho ouvindo um rap bolado. Ontem nós era silêncio e banzo. Hoje somos loucos anunciando sonhos no microfone. Oxalá vai nos recompensar por cada noite dormida com fome. Nanã vai cuidar de cada corpo dos nossos que somem. Mantenha-se vivo, mantenha-se viva e verá que cada pantera negra tem seu próprio jeito de reinar. Alguns usam boné no lugar de coroa. E na mente, o que ainda me guia é a voz da minha coroa. Bem, agora vamos passar a palavra para o Dr. Marcelo Sempre, por favor. Bom dia a todas, a todos. Bom dia a
todas, todos, e agradecemos a participação, a condução da deputada Beth Sarão, minhas colegas, meus colegas aqui da mesa, quem saúda aqui em nome da Tainara Herética, representando o BCCRI, que expôs aqui a nossa campanha. Toda vez que a gente se reúne, pelo menos nos últimos tempos, aí, é só para ouvir notícia ruim, põe notícia ruim disso, né? Eu já notei umas 3 ou 4 aqui, péssimas novidades que a gente sentou e ouviu. E a única coisa positiva que está acontecendo nessa tramitação desse projeto, que não é, todo mundo sabe aqui, projeto anticrime, muito ao contrário, pró-crime, não anticrime, que o grupo de trabalho lá da Câmara dos Deputados está paulatinamente desidratando o projeto, né? Já tirou a prisão de circunstância, o plea bargain, supôs que até tira a legítima defesa, enfim. E eu acho que ele só faz isso assim, de forma paulatina, porque ainda existe um certo resquício de prestígio aí do ministro da Justiça e talvez um pouco de força do governo, etc. Porque o caminho desse projeto era um lixo, né? Um projeto que sequer deveria estar na Câmara dos Deputados para ser avaliado. Ele sequer estava pronto, né? O deputado Carlos Gianazzi falou aqui que é um projeto que o Moro não quis conversar com ninguém, né? Na verdade, isso é uma verdade, ele fez um projeto, não conversou com os movimentos, não conversou com professores, não conversou com ninguém. Talvez, a gente vai saber mais tarde que ele tenha conversado com o Dallagnol, vamos ver se sai lá no Intercept. Se for bobear nem com o Dallagnol, ele conversou a respeito desse projeto. E o resultado disso é extraordinariamente ruim. É um projeto tecnicamente muito ruim, estou falando como juiz, olhando que eu nunca vi um projeto que tenha partido do governo com tantas falhas, com tantos vícios, com tantas incoerências, incongruências. É muito ruim. Eu costumo falar, o pessoal até brinca aí, se eu fosse professor do Moro, eu falo, faz de novo esse trabalho aqui. E esse aqui não dá para entregar. Eu não consigo entender por que as pessoas não falam isso para ele, né? E ninguém toca nesse ponto, talvez um pouco de constrangimento. E outro dia eu vim aqui, né, com a Margarete, a gente fez um debate aqui para televisão, uma entrevista, né, TV Alesp e tal. E falou, tem muitas coisas muito ruins, assim, coisa técnica mesmo, né? Então, ele era no primeiro artigo, né? Esta lei se destina a praticar, não sei o quê, os crimes cometidos com violência grave à pessoa. Um aluno de primeiro ou segundo ano de faculdade vai procurar assim, quais são os crimes com violência grave à pessoa? Nem tem, porque nossas categorias do direito penal vão ser da violência ou da grave ameaça. A grave violência não tem. E se eu tivesse uma coisa de grave violência, ele não podia nem colocar os crimes de ameaça, os crimes de grave ameaça, por exemplo, roubo, estupro, etc. Então estão incluídos, porque podem ser cometidos sem violência. É uma série, tem proibições de coisas que já são proibidas, óbvio, na execução penal, quem não conhece a execução penal, termos jurídicos utilizados equivocadamente, e até na definição do crime organizado, que é a peça de resistência do crime organizado, ele erra a definição do crime organizado e coloca lá crime organizado transnacional, onde caem, literalmente, todas as empresas multinacionais caem lá no crime organizado, porque fez uma redação absolutamente tosca. Então eu não concordo muito com o Gianazzi quando ele fala que é um projeto que vem de cima para baixo. Não, ele vem lá de baixo, ele é muito ruim. Tecnicamente é um projeto que vem de baixo mesmo. Eu tenho certeza que estudantes do segundo ou terceiro ano de faculdade de Direito certamente fariam uma coisa melhor do que esse projeto. Mas como tal, como a gente tem visto no governo Bolsonaro, a gente pode dizer que esse projeto é o seguinte, ele é tosco, mas letal. É o que caracteriza o nosso momento atual, é isso. A gente não sabe se ri ou se chora, porque todo dia vem uma declaração grotesca e junto com ela o estímulo a ações que são letais, simplesmente isso. O projeto é um projeto homicida. Ele não tinha que estar na Câmara dos Deputados para ser votado, ele tinha que estar sendo julgado pelas Cortes de Direitos Humanos. Ele é um projeto que estimula a morte. Veja, um projeto colocado como anticrime, cuja primeira peça de resistência dele, a primeira questão é: eu vou eliminar punições para quem mata. Então ele não é anticrime, ele é pró-crime. A única forma de você entender que isto é anticrime é entender que o projeto fala assim: eu vou usar a morte como combate à criminalidade. Fazer isso no século XXI é uma coisa absolutamente criminosa.
Né? Alguém pode dizer, mas já estamos matando gente, nós temos o maior índice de violência policial do mundo. É verdade, essa violência, principalmente contra jovens negros, essa violência já está no nosso cotidiano normalizada. O problema é que com o projeto ela vai ficar normatizada, ou seja, passa a ser praticamente uma imposição. No começo da exposição de motivos, eles falam assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa urgente, porque nós temos 60 mil homicídios, e quase nada disso é esclarecido. A gente sabe muito bem por que não é esclarecido. As polícias estaduais estão sucateadas e o projeto não faz nada, absolutamente nada, para reverter esse sucateamento, e parte desses homicídios são praticados pelo próprio Estado. Mas a gente tem 60 mil homicídios e não tem 10% desses homicídios esclarecidos. Como é que a gente vai resolver? Vamos legalizar os homicídios. É isso. Partindo do Estado, os homicídios passam a ser legalizados. Esse projeto não precisa nem ser aprovado. O resultado da proposta nós estamos vendo nas ruas todos os dias. O Jair Bolsonaro, o Sérgio Moro, eles estão com sangue nas mãos, porque por causa desse projeto, desse estímulo, ele não é uma licença para matar. Licença para matar, a gente sabe, ele já tem. Isso é um estímulo para matar. E é por causa disso que o índice de violência do Estado hoje é insuportável. Não é só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acho que está disputando aí um tipo de campeonato de mortes, né? Está equilibrando cadáveres para ver se o governador sai daquele ostracismo que ninguém o conhecia no Brasil, para quem sabe ser um sucessor. Ele está usando o campo eleitoral com esses corpos negros que vão se empilhando. E além de ser um projeto homicida, ele também é um projeto que tem uma aposta irresponsável no grande encarceramento. Veja, se grande encarceramento resolvesse alguma coisa na criminalidade, a gente estava morando aqui na Suíça. Na década de 90, a gente tinha 90 mil presos. Agora, passados 30 anos, nós estamos a 800, nós chegamos a 800 mil. É bem possível que a gente tenha multiplicado por 10 no espaço de 30 anos. E a gente pode dizer, bom, as ruas estão sossegadas, estamos tranquilos, nada. Ele é duplamente irresponsável, porque ele não faz nenhum estudo de impacto carcerário, ele não diz quanto isso pode aumentar de encarceramento. E, ao fazer isso, ele oculta o gasto do projeto. Ele fala expressamente na exposição de motivos, não haverá custo, tirando o banco genético, não haverá custo. É uma mentira. É uma mentira. Os governadores não se aperceberam da bomba relógio que é isso, dos efeitos de encarceramento, que os meus colegas aqui vão elucidar as questões mais próximas, mas não se apercebeu disso e é uma mentira, porque ele sabe que isso não resolve. Nós tivemos a lei dos privilégios lá em 90. Depois dela, o sistema penitenciário ficou devastado, o encarceramento feminino graçou no mundo jurídico e mais. Do que nós chamamos depois da lei dos privilégios? As facções criminosas. Ou seja, o crime aumentou com as penas maiores e não diminuiu com as penas maiores. É por isso que foi muito bem escolhido aqui. Ele é um projeto fake. Mas infelizmente aí, como tudo que é fake, ele está indo para frente, né? Todos os fakes estão tendo sucesso no Brasil. É isso. Para quem não sabe, segunda-feira vai ter às 18 horas, né? A partir das 18h30, 19, lá na São Francisco, né? Depois você podia falar sobre isso para convidar todo mundo para ir para lá. Agora nós vamos ouvir a Clarissa, né? Clarissa Borges, da IDD. IDDD. IDDD. Pois não, Clarissa. Esse aqui funcionando? Está funcionando, sim. Bom dia a todos. Quero muito agradecer a oportunidade de o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, estar se manifestando aqui hoje a respeito do pacote anticrime. Eu sou Clarissa Borges, eu sou assessora de advocacia do Instituto e é um instituto voltado exclusivamente à defesa do direito de defesa das pessoas acusadas em processos criminais. É esse o objetivo do nosso instituto e nós temos muita preocupação com relação ao pacote anticrime, mas também com relação a outros projetos que têm um conteúdo tão perigoso, tão mais perigoso quanto o pacote anticrime,
que estão tramitando no Congresso Nacional e vêm, na verdade, preencher talvez as lacunas daquilo que tem sido considerado derrotas do pacote anticrime que tem sofrido no grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, como o Dr. Marcelo Serra já mencionou aqui, para ser desidratado. Então, outros projetos estão surgindo, estão sendo discutidos, estão sendo aprovados naquilo que tem o condão de aumentar significativamente a violência do Estado contra os cidadãos. A nossa preocupação com esse pacote é porque não é só fake, no sentido de incapaz de combater o crime, mas ele legaliza o crime praticado pelo Estado contra os seus cidadãos. Ele vai acirrar os conflitos da nossa sociedade, aumentando assim a violência. Eu quero chamar a atenção para 3 probleminhas aqui, muito brevemente, né, que o Instituto de Defesa do Direito de Defesa identifica no pacote e que estão sendo repercutidos em outros projetos. O primeiro é da legítima defesa preventiva, essa legítima defesa dos policiais. A gente acredita que a gente está dentro, na verdade, né, que a simples proposição e a defesa que Bolsonaro, Witzel, Dória fazem da ação violenta dos policiais já tem aumentado a violência nas ruas. A gente acredita que a gente pode derrubar isso no pacote anticrime. No entanto, ontem a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados conseguiu aprovar um projeto de lei, o PL 443 de 2019, que disciplina o crime de terrorismo, altera significativamente o crime de terrorismo para dizer que é terrorismo portar fuzil. E o resultado disso é que eles também aprovaram outro projeto de lei, que é o PL 1595 de 2019, que disciplina as ações contra terroristas e faz presumir-se em legítima defesa aquele agente contra-terrorista que dispara arma de fogo com aquelas finalidades preventivas que já estão no pacote anticrime, compreende? Então, na verdade, aquilo que se perde de um lado pode ser aprovado em outros projetos. Isso faz com que a sociedade civil tenha o dever de estar vigilante com relação ao Congresso Nacional. Vigilante, né? Não podemos piscar os olhos porque há outros projetos de lei de conteúdo tão grave e com esse poder de incrementar a violência podem nos atropelar, né? Então, além da legítima defesa, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da audiência de custódia por videoconferência. A audiência de custódia é aquela garantia de que toda pessoa presa será apresentada a um juiz para que ele decida sobre a legalidade da prisão. É extremamente importante que essa audiência seja presencial, para que o juiz possa olhar para aquela pessoa e verificar se existe de fato necessidade dessa pessoa ser presa. Se acontece por videoconferência, né, essa distância imposta entre essas partes, né, e também a questão da dificuldade no acesso ao direito de defesa, as acusações de tortura. Imagina uma pessoa que foi torturada, ela está no presídio, vai ao lado dos seus agressores e vai denunciar isso ao juiz pela câmera. Quem é que vai garantir a segurança dessa pessoa? Então, nós precisamos que a videoconferência não seja, que a audiência de custódia por videoconferência não seja aprovada, como está no pacote anticrime. Mas nós também precisamos que a audiência de custódia possa existir. E foi apresentado ontem um relatório do deputado Gurgel no projeto de decreto legislativo número 317 de 2016, né, que visa sustar os efeitos da resolução do CNJ que disciplinou o Instituto das Audiências de Custódia no nosso direito. Então, eles querem acabar com a audiência de custódia também, né? E, por outro lado, a terceira questão que finalizando, a questão que mais nos preocupa é o plea bargain, o acordo penal, aquele instituto que faz com que o Ministério Público possa oferecer um desconto na pena para um acusado, desde que este acusado confesse o crime que lhe é imputado, né? Para o culpado, esse instituto é excelente. Um culpado quer o desconto na pena. O inocente quer ser solto. O inocente quer acabar com os efeitos nefastos que o processo penal pode ter na vida dele. E é por isso que ele aceita também o acordo penal. Nos Estados Unidos, 97% das condenações em nível federal acontecem por meio de acordo entre a acusação e a defesa. E as revisões criminais que são julgadas procedentes, coisa de 40% das revisões criminais que são julgadas procedentes hoje nos Estados Unidos,
aconteceram em casos em que inocentes aceitaram o acordo. Eles aceitaram cumprir uma pena sem processo, né? Porque existem uma série de mecanismos que esse modelo quer importar, né? Que incentivam o inocente a aceitar uma proposta de acordo. Primeiro, um desconto na pena que pode chegar até 50%, né? Segundo, a possibilidade de transformar aquela prisão provisória que ele estava vivendo, aquele inferno que ele estava vivendo na forma de prisão provisória, a pena de prisão cumprida, sobrando só outros tipos de pena para serem cumpridos, né? Além disso, aqui, se fosse implantado no Brasil, coisa que nos preocupa muito é o ataque violento ao direito de defesa. Nós não temos defensoria pública em todas as comarcas. Como é que a pessoa vai poder decidir se aquele acordo é bom ou não para ela? Os países que implantam um acordo não conseguem mais eliminá-lo. Na Geórgia, em coisa de 5 anos, depois de implantado o acordo penal, 90% dos casos passaram a ser decididos por acordo. 90% das condenações, segundo o diagnóstico realizado pela organização Fair Trials. Então, nós adotamos isso para adotar um modelo de condenação expressa. Isso só serve para aumentar o encarceramento. Não é à toa que os Estados Unidos têm 665 pessoas presas por 100 mil habitantes, a maior taxa de encarceramento do mundo. E é isso o que eles querem fazer conosco também. Aqueles que não forem mortos serão presos, serão condenados de uma forma rápida, sem processo. Então, essa é a nossa preocupação, né? E a gente acredita que a sociedade civil tem que estar vigilante e se opor a essas medidas tão desastrosas que estão sendo propostas contra, né, os direitos humanos. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria apenas dizer que tem que ficar muito vigilante mesmo, porque vocês estão vendo que os scores no Congresso Nacional, na Câmara Federal, têm sido altos. Ontem, por exemplo, a votação daquele projeto de liberdade econômica foram 350 e tantos votos favoráveis. Quer dizer, eles têm hoje uma larga margem de deputados para aprovar tudo o que eles quiserem, né? Com matéria de 1/3, matéria de 2/3. Talvez o que precise fazer, porque mais do que o Bolsonaro, eu acho que quem tem hoje um poder grande, tem um controle grande, muita influência, quase que total ali na Câmara, assim, sobretudo na base do governo, é o próprio presidente Rodrigo Maia. Acho que o diálogo tem que ser feito muito com ele, porque a gente espera dele pelo menos o mínimo de coerência e de bom senso nessas matérias aprovadas, porque eu penso que às vezes a gente acompanhou muito a questão da Previdência, né? Nós lutamos, fizemos dezenas de audiências aqui espalhadas no estado todo e infelizmente passou. E vai passar no Senado também, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então a gente precisa ver se consegue, popularmente, que a gente chama de matar no ninho, né? Porque quem sabe. Bom, agora vamos passar a palavra para a doutora Margarete Pedroso, nossa parceira, sempre nos ajudando aqui nesses debates, né, Margarete? Fique à vontade. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a iniciativa da Assembleia Legislativa, por meio das bancadas do PT, do PCdoB e do PSOL, por acolher esse debate do pacote fake do Moro. É um debate que se iniciou lá desde o protocolo, né, por um grupo que engloba não só juristas, mas também grande parcela da sociedade civil. Já tivemos vários atos pelo Brasil e em Brasília. Como bem disse o Marcelo, alguns resultados nós já colhemos desta discussão no grupo de trabalho lá em Brasília, mas o pacote ele continua no Congresso, continua tramitando firme e forte. Esse pacote ele é de um perigo assustador, não só pelo seu conteúdo, mas como vários aqui já disseram na mesa, pela narrativa que traduz. Esqueci de falar, estou falando pela Comissão dos Direitos Humanos da OAB. Nós temos acompanhado diariamente
violações de direitos humanos, principalmente praticadas pelo Estado contra a população